Piquenique na Estrada é uma das melhores obras de ficção científica já feitas. Seres alienígenas ou extradimensionais visitam a Terra em uma determinada região e simplesmente vão embora. Essa região ficou conhecida como a Zona, apresentando fenômenos extraordinários que desafiam a realidade, chamadas de anomalias na obra, transformando ela na área mais perigosa do mundo. Todo mundo que vivia nessa zona ou morreu ou teve complicações de saúde incuráveis. Qualquer um que entra nessa região está sujeito a contrair essas mesmas complicações ou ser morto pelas anomalias. Ao mesmo tempo, existem objetos especiais deixados pelos alienígenas, chamados de artefatos, que possuem características que desafiam o conhecimento científico da humanidade, portanto são bastante valiosos. Os únicos capazes de entrar na zona para conseguir esses artefatos são chamados de Stalkers no livro. São basicamente mercenários que conhecem bastante os perigos das anomalias e vivem de coletar qualquer item da zona para ganhar vida. O livro teve uma adaptação em 1979 no filme Stalker. O filme é considerado um dos maiores clássicos do cinema, só que ele não é uma adaptação 100% fiel. Ele traz o visual da zona de maneira perfeita, só que muitos dos detalhes das anomalias e os perigos enfrentados pelos Stalkers foram deixados de lado. No final dos anos 2000, nós tivemos a trilogia Stalker. Esses games também adaptam o livro. A história foi bastante alterada, só que os detalhes das anomalias e os perigos da zona foram adaptados. Eles são armadilhas de efeitos variados que dificultam a sua exploração. Eles também adaptam a caça pelos artefatos. Eles são itens especiais que você pode coletar e utilizar eles como buffs de efeitos variados, tipo resistência, proteção contra radiação, essas coisas. Ou vender eles para outros Stalkers. Porém, ainda assim, ele não expressa fielmente a ideia do livro. Nos games, a zona é cheia de perigos. Só que ainda existem estabelecimentos militares operantes. As diferentes facções do game estão bem habituadas na região. No caso, ainda é possível viver nela. No livro, a zona é descrita como um ambiente tão inóspito e perigoso que cada segundo que você passa lá é intolerável. Existem pouquíssimos Stalkers que têm coragem de se arriscar e sempre passam o mínimo de tempo possível nela. O game que mais se aproxima dessa descrição é uma missão extra do game Metro Last Light. A série de livros e games de Metro 2033 se inspira bastante em Piquenique na Estrada, porém ele retrata um mundo pós-apocalíptico. Os games da série Metro se inspiram muito na trilogia Stalker, só que ao invés de ter uma gameplay mais livre e de mundo aberto, eles são focados em apresentar uma jornada linear e cinematográfica, apresentando o mundo e os personagens. É bem semelhante a Half-Life. Só que no segundo jogo, o Metro Last Light, a versão Redux, uma das missões extra com esse nome aqui, ao invés de seguir uma estrutura linear de uma história, ele simplesmente coloca você na pele de um Stalker que precisa sair da sua base, explorar a área e localizar um mapa secreto do metrô. Toda vez que você sai da sua base, você está sujeito ao ataque de monstros, e além disso, se você sair na superfície, o próprio ar é tóxico. Você precisa usar uma máscara e trocar os filtros regularmente. Na verdade, você tem pouquíssimos minutos de filtro para explorar e precisa fazer contar cada um. Inclusive, algumas áreas do mapa são radioativas. Além de recuperar o mapa do metrô, o jogo também tem artefatos opcionais que você pode pegar para trocar por dinheiro. Esses artefatos são extremamente importantes, porque você precisa muito de dinheiro para comprar munição, roupa de proteção, kit médico, filtros da máscara para você conseguir explorar. O ciclo de gameplay é basicamente essa, explorar ao máximo e conseguir voltar com vida para você reabastecer e repetir o mesmo processo. Conforme você vai explorando, você vai achando atalhos para facilitar o seu retorno para a base. E também é possível colocar lâmpadas e acender tochas para deixar os lugares mais iluminados. Uma parada legal do universo do metrô que reflete na gameplay é que todos usam munição de segunda mão, e as balas militares são usadas como moeda de troca, ou seja, o seu dinheiro no jogo é munição. É possível usar essas balas militares nas armas e elas são muito mais fortes que as normais, ou seja, para matar um inimigo mais forte, você pode abdicar do seu dinheiro para ter um poder de fogo maior. Metro é o tipo de jogo que te ganha nos mínimos detalhes, como você precisar regularmente recarregar a bateria da lanterna com carregador universal, ou então você ter um botão dedicado só para limpar a sujeira da sua máscara. Eu acho uma pena que esse modo seja apenas uma DLC. Ele tem potencial para ser um jogo inteiro, na minha opinião. Apesar da história do game ser completamente diferente, esse ciclo de explorar uma zona inóspita para recuperar artefatos e depois voltar para o conforto da sua base se assemelha muito mais à descrição do trabalho dos Stalkers do livro do que os próprios games Stalker. Lembrando que eu não estou insinuando que um jogo é melhor que o outro, são jogos diferentes com propostas diferentes. Meu objetivo aqui é só comparar os dois games ao livro Piquenique na Estrada e ver o que cada um escolhe adaptar. E deixo a recomendação dessa missão extra do Metro Last Light para os fãs de Stalker. Get out of here, Stalker.